No mundo barulhento, clareza vira o luxo intelectual. Eu ensino matemática como jeito de pensar, com rigor, mas também com clareza. E se isso te soa diferente, é de propósito. Eu sou Yuri Galdino, escritor, professor de matemática e criador de conteúdo. Meu objetivo com o livro é transformar a lógica em elegância, mas te colocando no lugar das pessoas que pensam com beleza e clareza. Esse livro nasceu do plano de ensino de geometria plana durante a minha graduação, e eu queria levar a mesma estrutura lógica para as pessoas que não estão na universidade. Para isso eu precisei adaptar um pouco as fontes e voltar às origens em Euclides e Hilbert. E com isso, o resultado do livro é um percurso gradativo e construtivo. Cada capítulo empilha conhecimento sobre o anterior. Os exercícios vêm em níveis e todas as questões possuem resolução comentada passo a passo. Pensando em uma analogia para o livro, seria como se ele fosse uma construção. Cada capítulo é um pavimento e nós só podemos subir se o anterior estiver sólido. Porque esse é o compromisso: clareza como luxo intelectual e uma experiência de leitura premium. Eu inicio o primeiro capítulo trazendo as 23 definições e as 9 noções comuns propostas por Euclides, trazendo na sua formulação original e depois uma tradução moderna e acessível, todas com ilustrações para que você tenha um entendimento imediato. Nesse capítulo você vai entender, por exemplo, as definições do que se trata ponto, reta, segmento, avançamos para a superfície e a ideia de paralelismo. Nada rebuscado, mas também nada diluído. A linguagem ela serve para ser rigorosa, mas ao mesmo tempo convidativa e didática. Seguindo a analogia, o primeiro capítulo seria o nivelamento do terreno para que a partir de então tudo seja naturalmente empilhável. Se o capítulo 1 trata-se da base sendo erguida, o capítulo 2 vai se tratar da arquitetura do rigor. Nele nós vamos trabalhar os 5 postulados de Euclides. Então nós vamos trabalhar incidência, ordem, congruência, paralelismo e continuidade. O capítulo 2 ele fecha o sistema e suas lacunas e dá lastro ao capítulo 1, que foi as construções propostas por Euclides. Nesse capítulo, especificamente na seção de axioma das paralelas, nós vamos entender algumas construções geométricas e principalmente algumas definições que vocês provavelmente conhecem e sabem que funcionam, mas nós vamos entender o porquê que elas funcionam. Então nós vamos ver os conceitos de retas paralelas cortadas por transversal, mas também vamos ver a estrutura angular do triângulo. O objetivo final desse capítulo é que a gente comece a ver a ordem onde só tinha fórmulas e regras. Então, nós vamos passar a ver uma rede por trás daquilo que é aparente. Com o capítulo 1 tratando sobre a base, o capítulo 2 a arquitetura e fechando o sistema geométrico, agora nós vamos fazer construções sobre isso, sobre toda essa produção geométrica que nós já fizemos anteriormente. Começando pelo triângulo, agora nós vamos tratar sobre onde tudo se apoia visualmente. Nós vamos começar definindo o que é base e altura, não como slogan ou como uma coisa cravada, mas como uma estrutura relativa. O objetivo é que você consiga perceber que você pode mudar a base, mas automaticamente a altura relativa a essa base também vai alterar e como você pode identificar isso no triângulo. A partir daí, nós vamos fazer outras construções geométricas também com suas definições, que são os conceitos de bissetriz, mediatriz, mediana, ponto médio, e então nós avançamos para os pontos notáveis. Sempre seguindo a mesma estética. A gente inicia com uma formalização teórica, depois nós fazemos uma aplicação geométrica e então nós vemos o sentido e o uso para que você consiga absorver o conteúdo imediatamente. No capítulo 3, resumidamente, você vai ganhar instrumentos de construção, não como novas coisas a se decorar, mas como habilidades a serem aprendidas como ferramentas, para que você consiga cada vez mais desenvolver o seu aspecto geométrico. Desenvolvidas as habilidades dos 3 primeiros capítulos, as bases, a arquitetura e as ferramentas de construção, o capítulo 4 vai se aproximar mais da álgebra. Então nós vamos ver relações de proporcionalidade, semelhança de triângulos. E é nesse momento que figuras como Pitágoras e Tales aparecem historicamente e naturalmente. A narrativa é concreta, nós vamos utilizar diagramas, construções e muitos problemas graduados. Por fim, o capítulo 5 ele trata
de todas as visões construídas anteriormente, relembrando a base e a arquitetura, as ferramentas de construção e a proximidade com a modelagem. O capítulo 5 ele vai tratar sobre definições de área, e ela aparece no livro de forma totalmente empírica, visual e composta. A definição formal de área parte das unidades quadradas. Então, a primeira figura geométrica que nós vamos construir é o quadrado, e a partir dele nós derivamos em novas figuras. Então, nós vamos entender por que da área do triângulo ser como é, o porquê da área do retângulo, losango, trapézio, círculo e entre outros. Então, a ideia por trás do 5º capítulo e o fechamento do livro é que você está estudando medidas que, na verdade, contam histórias, sempre seguindo o fio lógico que te levou àquele último capítulo. Com essa explicação geral dos capítulos, você pode perceber que eles são estruturados logicamente. E cada capítulo ele se encerra em questões graduadas em níveis, nível 1, 2 e 3, sempre exigindo somente o que foi transmitido até ali. É uma escada de empilhamento de conhecimento. Após os capítulos, as formalizações, as construções geométricas e os exercícios, nós temos as resoluções comentadas, sem economia de construção e justificativa, porque a ideia é que você veja como se pensa e não somente o que fazer. O desenho dessa estrutura dá a você uma experiência que eu prometo clareza, ordem e progresso intelectual. Então, se você sente que pensa diferente, esse livro foi desenhado para que você organize essa potência, método, com história, com beleza. E se você acredita que é iniciante e que geometria é um grande problema, esse livro também é seu, porque nós iniciamos do vocabulário e das noções mais básicas e comuns que existe na geometria. Então toda construção ela segue uma fundamentação lógica. Você vai conseguir acompanhar todo o início ao fim do livro. E porque estética também educa, o livro é capa dura, com acabamento premium, papel amarelado para leitura confortável e margens largas para anotar. É conteúdo, é símbolo, um objeto de coleção. Comunica status e pertencimento a um círculo que valoriza forma e método. Eu finalizo esse vídeo com a expectativa de ter mostrado aquilo que realmente importa, que são os conteúdos, como que eles foram construídos e dispostos, quais foram as aspirações para a produção do livro, aquilo que você pode esperar e qual é a melhor forma de você usá-lo. E lembre-se sempre disso, a lógica é a mais alta forma de elegância.